Bem, nós sabemos que na história de Paulo houve 3 viagens missionárias que ele fez, subindo ali de Israel, passando pela Fenícia, indo à Ásia Menor, indo à Europa. Vemos Paulo consolidando a obra, consolidando as igrejas, preparando a liderança, preparando a sua equipe. E vemos Paulo, na sua última viagem missionária, retornando a Jerusalém. Retornando com uma oferta que ele trouxe, uma oferta para os judeus pobres. Na igreja nós já vimos que não havia pobres, ou seja, na igreja todos recebiam, todos estavam recebendo carinho uns dos outros. No livro de Atos, no capítulo 2, nos diz que não havia necessitados entre eles, porque se alguém tinha necessidade de alguma coisa, eles levantavam uma oferta. As pessoas que tinham um campo, uma casa, que tinham bens, vendiam e traziam para os seus irmãos. Então a igreja prosseguia, a igreja caminhava na graça de todas as pessoas e o número de salvos foi só aumentando em Jerusalém, na Judeia e indo pelas nações. Paulo regressa a Jerusalém e ele foi preso no templo. Quase lincharam Paulo. O comandante romano salvou Paulo dos judeus. Paulo apresenta a sua defesa, ele contou o seu testemunho, ele contou como teve o seu encontro com Jesus, ele contou por que ele era agora uma nova criatura, mas os judeus queriam matá-lo. Paulo é levado para a prisão e eles iam açoitá-lo para arrancar palavras de Paulo, para arrancar a sua confissão, sendo que ele já tinha contado tudo a respeito da sua própria vida. Paulo, então, mostra que ele é um cidadão romano e isso impede que ele seja açoitado sem julgamento. Mas Paulo vai ser levado perante o Sinédrio. Vamos ver, em Atos 23, de 1 a 10, nos fala como Paulo é levado ali diante das autoridades dos judeus. As autoridades em Israel, na Judeia, naquela época, para haver um julgamento. Quem fazia parte do Sinédrio? Eram os fariseus, os saduceus, que eram linhas religiosas, mas eram os principais dos judeus, eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, o que dirigia toda aquela reunião, e eram os anciãos do povo. Os anciãos eram os grandes empresários, as pessoas ricas, os grandes empresários, grandes mercadores que tinham um comércio muito bom. Então, eles faziam parte do Sinédrio. Os sacerdotes, os principais ali, e havia ali escribas, estudiosos das Escrituras, mestres da lei. Então, o Sinédrio se reunia para analisar e julgar as pessoas que viessem para ser julgadas, os presos, as pessoas ali em Israel. Paulo passa pelo Sinédrio e ali estão reunidos anciãos, os principais dos judeus e os sacerdotes. E diz assim no verso 1 de Atos 23. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade de teu povo. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, ele olha ali para todos que estão no Sinédrio e ele diz: olha, vocês sabem que eu tenho andado diante de Deus com a minha consciência limpa.
Paulo, ele está ali diante dos homens, mas ele está na presença do Senhor. E Paulo afirma, olha, eu não fiz nada contra a minha nação, eu não fiz nada contra o templo, eu não fiz nada contra o judaísmo, eu não fiz nada contra pessoa alguma, eu tenho a minha consciência limpa. Eu tenho andado com uma boa consciência. Ah, será que você pode dizer isso também? Será que você tem andado com uma boa consciência? Nada te acusando? Ou será que você tem tido dificuldade para dormir de tanta culpa? Ou será que você tem sido acusado de tantas coisas? É importante caminharmos com a consciência limpa, tranquila. Por isso, é importante que todos os dias, assim como a gente toma banho, troca de roupa, penteia o cabelo, lava o cabelo, é importante que a gente faça também uma limpeza interior diária. Que você mantenha seu coração limpo, que você tenha uma consciência limpa, sem nenhuma acusação. Sabemos que o inimigo é o nosso acusador, sabemos que ele está aí, veio para roubar, matar, destruir, e um dos seus nomes ele é o acusador. No Apocalipse diz que ele, dia e noite, está acusando os nossos irmãos, nos acusando dia e noite. Mas, se nós recebemos o perdão dos pecados através do sangue de Jesus, não há o que temer, não há o de que ser acusado. É como aquela experiência que meu esposo teve quando o inimigo trazia tanta culpa. Você fez isso, e foi trazendo todos os seus pecados à tona. E ele disse, mas você está esquecendo de outros pecados, está esquecendo que eu fiz isso também, eu fiz isso também, eu fiz isso também. E ele disse, olha, diabo, escreve embaixo de tudo que você disse, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E é isso, ter uma boa consciência, é ter o coração limpo, os pecados perdoados, lavados no sangue do Cordeiro. E Paulo disse isso, tenho andado com toda boa consciência. E aqui diz que o sumo sacerdote, Ananias, mandou que os que estavam perto dele, não eram soldados, estavam ali perto de Paulo, batessem na boca de Paulo. E o fizeram. Paulo, então, naquele ímpeto, naquele susto, Paulo fala o que ele não devia ter falado. Ele diz, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Ou seja, Paulo recebeu um tapa e ele devolveu. E não é assim que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou que se alguém bater no lado direito, oferece o esquerdo. Se alguém bateu na sua face de um lado, oferece o outro. Não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir o sermão da montanha. Não é fácil fazer isso. Paulo aqui, ele retribuiu também não com as mãos, mas com a palavra. Deus vai ferir você. E então quem estava perto disse, é assim que você fala para o sumo sacerdote? Ele disse, eu não sabia. Ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele se desculpou, ele acertou. E é sempre assim, quando a gente erra, nós temos de consertar. Quando a gente fala agredindo, nós devemos retirar aquela palavra. Devemos retirar. Nós falhamos. Aqui a palavra de Deus mostra, inclusive, falha em Paulo. Paulo tinha um temperamento colérico, bravo. Paulo era bravo, seu temperamento colérico, bravo. Mas aqui, quando ele disse uma palavra que não deveria, ele voltou atrás e consertou. Desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote. E Deus sempre faz isso conosco. Se nós falhamos, se nós erramos, Deus nos traz ao coração. Você não pode fazer assim. E, continuando aqui, o texto diz, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus.
no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Bem, Paulo estava ali para apresentar a sua defesa. E Paulo trouxe uma palavra que dividiu o sinédrio. O sinédrio, uma parte cria na ressurreição, cria em anjos, cria em milagres, cria nas escrituras, literalmente. Eram os fariseus, eram os escribas, estudiosos da lei. Mas outra parte, onde se incluíam muitos sacerdotes, eram liberais. Não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Paulo, então, ele usa este momento para trazer uma divisão, para fazer com que eles pensassem no seu julgamento a respeito de Paulo. E nós vamos ver que, como a maioria dos sacerdotes eram exatamente saduceus, ou seja, os que não criam na ressurreição, eles não aceitavam que Jesus de Nazaré apareceu a Paulo, que Jesus falou com Paulo e transformou a sua vida. Então houve aquela divisão no sinédrio e Paulo vai continuar preso por Roma. Vamos ver que Paulo vai ser agora levado para Roma para ser julgado lá em Roma. Vamos ver isto na sequência da história. Mas gostaríamos de parar um pouquinho e te perguntar: você crê em Jesus? Você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Você crê que o Senhor é vivo, que o Senhor nos fala? Crê que Ele pode transformar a sua vida e te dar um novo coração? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, santifica-me, purifica-me, dá-me um coração limpo e bondoso. Dá-me a Tua presença para andar em Tua presença todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti para ser Teu, eu e a minha casa. Tudo que sou, tudo que tenho é Teu, Senhor. É para a Tua glória. Conduz-me na Tua presença. Eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso. Esse Deus maravilhoso, este Deus fiel, te ama e te dá uma nova vida, um novo coração. Recebe e viva em sua presença. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super, compartilhando a Palavra de Deus. Até lá, se Deus quiser. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.